Planejar, criar a melhor estratégia, ver aonde a sua empresa está perdendo até em tributação. Você precisa ter um sistema. Traga uma das empresas maiores em termos de ERP no mundo, a OMIE, através do economista e especialista Felipe Beraldi, para falar muito como você pode alavancar os seus negócios só com simples detalhes, a partir de agora no nosso Business and Connections. Alô amigo, alô amiga, seja bem-vindo ao nosso Business and Connections de hoje. Chegou o dia de nós trabalharmos temas tão técnicos, mas também sistêmicos, porque toda empresa precisa ter um sistema. Mas será que você está sabendo analisar os dados da sua empresa? Você está controlando o seu contador? Será que você, contador, está sabendo explicar tudo para o seu cliente? Esse cara sabe tudo, é um grande especialista na área de tributação, economia, também criador e inovador de soluções. Então, Felipe Beraldi, da OMIE, seja bem-vindo. Para empreender, eu preciso já ter um sistema logo de cara, sim ou não? Quanto antes, melhor. Se puder começar com um sistema, tenho certeza que a empresa vai muito mais longe. Bem, Felipe, você é um cara, primeiramente, muito obrigado a toda a assessoria da OMIE. Difícil trazer ele aqui, viu, gente? Eu tava quase trazendo o Peter Drucker e ele não. E, ao mesmo tempo, para mim é um privilégio. Te encontrei num evento que nós estivemos em uma empresa de contabilidade, você falando da tributação. Mas antes de entrarmos nesta novidade que é a tributação brasileira, eu queria que você explicasse para o amigo de casa o que é um ERP. Perfeito. Primeiro, queria te agradecer pelo convite, Sidney. Sim. Prazer estar aqui falando com você sobre, enfim, todas as agendas que a gente vem desenvolvendo na OMIE, desde desenvolvimento de produto para as pequenas e médias empresas, até as agendas de índices econômicos, enfim. A gente se conheceu num evento, né, que a gente estava ali falando sobre a reforma tributária, depois a gente pode pincelar esse tema que tenho certeza que qualquer empreendedor está muito ligado, porque essa vai ser uma das maiores mudanças pelas quais a gente vai passar na economia brasileira nos próximos anos. E estou muito feliz de estar aqui com você, podendo abordar todos esses temas. E vamos começar falando sobre o que é um ERP, né? Um ERP é um sistema de gestão. Tá. Então, é um sistema que vai basicamente permitir que o empreendedor tenha na palma da mão todos os dados do negócio de maneira assertiva e de fácil conexão. Por que isso é importante? Quanto melhor o acesso e a confiança que você tem nos dados do negócio, na visibilidade do fluxo de caixa, no controle de estoque, certamente esse empreendedor vai, primeiro, tomar melhores decisões, tá pronto para escalar, porque eu tenho certeza que qualquer empresário, desde um microempresário individual até uma empresa já com funcionários, está sempre pensando no futuro em crescimento. Então, hoje eu posso dizer com muita segurança que na OMIE nós temos a melhor ferramenta para garantir o crescimento, para destravar o crescimento das pequenas empresas brasileiras e, mais do que tudo, produtividade. Tá. Quantos empreendedores você conhece que o empreendedor ele não é o cara do negócio, a persona do negócio? Então é ele que está pensando em produto, é ele que está pensando na gestão financeira do negócio, é ele que está olhando para a concorrência, é ele que está pensando para quem que ele vai vender, de quem que ele vai comprar. Então o ERP nada mais é do que o sistema que vai ajudar em toda a parte de gestão do negócio, liberar tempo para que esse empreendedor possa sair ali de tarefas rotineiras, que inclusive estão muito suscetíveis a erro, né, se você faz na mão, e liberar tempo para que o empreendedor mesmo, ou uma área financeira de uma empresa, possa pensar de maneira mais estratégica, possa se livrar dessas tarefas que são simples rotinas. Na verdade, é o facilitador para a tomada de decisões. Sem dúvida. Algo sem dúvida. que hoje, se a pessoa não tiver esse manuseio, essas informações na sua frente, a empresa quebra. Total. Deixa eu só falar que nós estamos no meu canal do YouTube, Sidney Botelho, também no Portal WIG, no WIG Play, no canal do YouTube do podcast Business and Connections e também no nosso Spotify. Basta você seguir. Eu fiz a abertura e não comentei que eu fiquei empolgado e aí depois vai lá pro sistema de gestão. E aí eu vejo que os dados, as métricas não foram tão boas quanto os vídeos anteriores. Exatamente. É isso que um sistema ERP faz, né? É isso, exatamente. Te dá visibilidade. Dá né? visibilidade. Sobretudo da parte financeira. Hoje,
eu sou da área de TI, telecom também, 33 anos vivendo nesse mundo. Você acha que o empreendedor ele está mais acostumado com esta customização, esse lado sistêmico para começar o próprio negócio? A gente observa Você acha que mudou a uma cultura? mudança no mercado, uma mudança de cultura, né? Assim, cada vez mais o percentual de empresas que estão nascendo com um sistema de gestão é maior. Tá. Tem algumas explicações por trás disso, né? Por quê? Primeiro porque, assim, a maioria dos negócios que nascem, eles já nascem conectados. Então, Tá. eles nascem vinculados a um e-commerce. São negócios que, apesar de ainda pequenos, quando estão no seu nascimento, são multicanal. Então, vende numa plataforma de e-commerce, vende no e-commerce próprio, tem uma loja aberta. Tudo isso torna a complexidade de gestão muito maior, né? E certamente, se você não tem uma boa visibilidade de tudo que está acontecendo no negócio, é como você mesmo mencionou, a vida pode ser curta, né, desse negócio. Então, é uma ferramenta que auxilia muito na maneira, sobretudo no pós-pandemia, né, nesses multicanais que as empresas estão cada vez mais operando. Para os amigos de casa, que eu gosto de ser aqui a pessoa mais leiga possível quando eu trago os especialistas. Eu gosto de ter essa atuação que é mais fácil vocês explicarem do que eu entrar também aqui na ciência. Sem dúvida. Qual que é a diferença entre um ERP e um CRM? Explica para as pessoas, que é muito importante, porque muitos confundem. Sem dúvida. E também falando um pouco de produto da UMIE. Hoje o ERP da UMIE tem um CRM integrado. Tá. Então o CRM é uma plataforma de gestão de clientes. Sim. Você tem ali toda a gestão de clientes, para quem você vende, controlando dados, etc e tal. O ERP você vai olhar de modo mais profundo para dentro do seu negócio. Então, fluxo de caixa, facilitação de conciliação bancária, gestão de estoques. Então, hoje a gente tem uma solução que, enfim, cada vez mais é utilizada pelos empreendedores, sobretudo do comércio varejista, porque quando o cliente ele tem o nosso ERP, ele tem a nossa plataforma de e-commerce, ele já está totalmente integrado. Então, ele faz de maneira integrada desde a gestão do negócio até a gestão do estoque em diferentes marketplaces e a gestão de fretes dos pedidos que ele vende. Então, ele tem tudo absolutamente integrado na palma da mão sobre o comportamento. Então, a OMIE, ele consegue fazer essa conexão com Mercado Livre, com Shopee, com Magalu, com todos os grandes e-commerce. Exato. Conectados, obviamente, através de APIs, e com isso tem todo aquele controle de estoque, fluxo. Exatamente. Que legal. E automaticamente, quando você faz uma venda no e-commerce, você já tem um ERP integrado, né, a essa plataforma, e ali você já vai ter a baixa no teu estoque, você já vai ter previsibilidade de fluxo de caixa, então você vai ter basicamente toda a gestão ali construída pelo sistema, desde a ponta final até a ponta de entrada menos no caixa. o trabalho de tráfego, né, que é feito Exatamente. pelo sistema totalmente feito pelo sistema. Exatamente. Tá, só para as pessoas entenderem, então daqui a pouco a pessoa vai pensar que você é o portal inteiro. Claro. Mas tem assim, são várias. Você deve ter já ferramentas e são várias as ferramentas, mas, por exemplo, hoje a gente tem um sistema que funciona em conjunto com o ERP super interessante, que é um sistema de gestão de fretes. Tá. Então você consegue fazer todo o gerenciamento de fretes também integrado com o ERP e dentro de uma tela única ali, que certamente facilita muito a vida do empreendedor. Que hoje o cálculo, né, até mesmo para a economia, e o OMIE, vocês lá têm um estudo até financeiro para otimizar. Até nós estávamos falando no off aqui, da economia em termos de tributação, antes de entrar essa reforma tributária. Sem dúvida. Vocês conseguem ter, até utilizando a inteligência artificial, para identificar os melhores lugares para economizar impostos? Como... Na verdade, a nossa ferramenta de inteligência artificial hoje já integrada no sistema é uma inteligência fiscal que, quando o empreendedor vai lá, cadastra o produto, pelo código do produto, diz para quem ele vai vender, a gente já tem uma inteligência fiscal que faz toda a montagem da nota fiscal. Então já sai tudo pronto, alíquota, etc e tal. Então, isso para dizer que, né, assim, quem está utilizando o ERP da UMIE já está nesse mundo também da inteligência artificial, já está usando esse tipo de ferramenta para, enfim, para ganhar produtividade, ganhar eficiência. E tem um ponto importante sobre isso também que a gente está falando, não menos importante, que é o papel do ERP para que o negócio esteja em conformidade. Né? Quantos empresários, empreendedores a gente conhece que fazem uma gestão ainda no caderno, que fazem uma gestão em N planilhas diferentes e no final das contas estão tentando fazer tudo certo, mas fizeram uma conta errada e cai ali
naquela tão temida multa do fisco, né? Fez algo errado no meio do caminho. Então, o sistema de gestão vem para ajudar nisso também, a manter o negócio em total conformidade fiscal. E ajuda no controle também junto ao contador. Sem dúvida nenhuma. Muitas vezes a pessoa delega para o contador, se tiver um sistema desse, dá para fazer totalmente um acompanhamento minucioso. Sem dúvida. Aí, isso que é interessante, porque esse acompanhamento, ele acaba sendo feito com eficiência pelo próprio empreendedor e ele também facilita a integração com o contador, né? Porque o sistema já pode ser totalmente integrado ao contador. Então, acaba aquele negócio de ter que mandar as notas fiscais, etc e tal. Toda a interação do negócio com o contador é feita muito mais próxima, tendo a nossa ferramenta. Deixa eu falar aqui dos nossos apoiadores e, aliás, quero agradecer muito a agência Soldigi, é a agência de marketing que cuida de todas as marcas do grupo Sidney Botelho. Também a Doco Technology, trabalhando para você uma forma de aumentar, através dos seus sistemas, a produtividade da sua equipe, da sua empresa também. Você tem todo o controle do seu vendedor também, dos produtos e assim vai. Também temos a Toye Produções e Eventos, produzindo os maiores eventos, feiras, congressos, auxiliando a você fazer um projeto realmente eficaz para alavancar a sua marca. Unielas Marcas e Patentes. Você quer realmente ter tranquilidade, registre a sua ideia. Veja quantos sistemas a OMIE não deve inovar. Se não registrar, alguém pode ali, ó, pegar o código. E eu vou até perguntar se daqui a pouco tem código aberto. Se não, tem que registrar. Unielas Marcas e Patentes. Toye Treinamentos, levando o método Agir para Vencer. Motivando a sua equipe, fortalecendo a sua empresa, gerando um time totalmente eficaz. E a nossa patrocinadora Master, a Voice Training, escola de oratória, formação de palestrantes, uma empresa que fortalece a comunicação da sua empresa. Ô Felipe, é código aberto lá ou não? É código aberto? Não. Precisa patentear, né, o código. Com certeza. Então, vem alguém... Isso vale muito para esse mundo que a gente está vivendo. O pessoal tem uma boa ideia, lança aquela loja pequena, fala, eu vou começar aqui num e-commerce, num serviço pequeno, tô com uma ideia legal, não fez o registro, tem um problema grave pela frente. Eu participei de um evento recentemente na Fiesp, que enfim, em parceria com alguns advogados, que eles estavam trazendo essa urgência da necessidade de registro, né? Não, e hoje ainda mais, porque não adianta você só colocar o seu nome no Instagram e, ao mesmo tempo, você não é só o CNPJ, porque o nome no CNPJ, se você não registrar no INPM, você prejudica. Eu fiz isso daqui porque eu já vi muitas pessoas perdendo sistemas, perdendo ideias porque não registraram. Sem dúvida. E vocês têm estratégias, vocês têm, obviamente, inovações ali a cada segundo. E se vocês não patentearem ou registrarem, com certeza esse código pode se perder ao longo do tempo. E é bom falar sobre isso, porque às vezes quem está começando com uma ideia nova não se vê grande lá na frente ainda, né? E lá na frente isso pode ser um problema enorme, né? A OMIE hoje, ela trabalha o PME. Mas como que o micro pode ver a OMIE sem ser um custo, mas como um investimento? Como quebrar esse paradigma? Excelente pergunta. Assim, hoje, só para te falar um pouco do nosso ecossistema, tá? Nós temos hoje mais de 170 mil clientes, nos diversos setores da economia. É transacionado pelo RP da OMIE em notas fiscais hoje 3,3% do PIB brasileiro, só para você ter uma ideia da dimensão. E a gente atende desde o pequeno até o grande. A gente tem alguns grandes clientes já utilizando o sistema. O sistema ele é feito de uma maneira muito democrática para vários setores e para empresas de diferentes portes. Né? E para o pequeno, qual que é a porta de entrada? Né? Que a gente, inclusive, consegue mostrar isso com estudos estatísticos. Primeiro ponto é organização. Então, ter conhecimento sobre o que está acontecendo no negócio, ter uma visão financeira de entradas e saídas, poder tomar melhores decisões. E por que não é um custo? Tá? Pela equação de tempo. Geralmente, numa empresa pequena, quem faz esse papel? É o próprio empreendedor. E o tempo, Sidney, aí eu costumo falar isso, o dia tem 24 horas para todo mundo. Né? Desde o mais produtivo até o mais improdutivo, é uma restrição que nós temos durante o dia, são 24 horas disponíveis. Então, o RP, na verdade, o sistema, ele é um investimento para que você libere tempo
para fazer essas tarefas rotineiras de uma maneira mais assertiva, para ter confiança no que tá sendo feito, ao mesmo tempo que você tem mais tempo disponível para ter um trabalho mais estratégico, voltado a pensar em novos produtos, acompanhar a concorrência, entender e ter mais tempo para fazer atendimento ao cliente, que hoje é um diferencial enorme, e porque nós, como consumidores, né, a gente não busca mais só produto, a gente busca cada vez mais uma boa experiência de compra, de um pós-venda. Então, o empreendedor precisa liberar esse tempo do que é rotina, né? Do que às vezes toma ali grande parte da semana, toma grande parte do mês, para poder ter ali a dedicação desse tempo de forma mais estratégica para dentro do negócio. E tem uma curiosidade que, assim, quando a gente fala de digitalização nas empresas e no uso de RP, às vezes é muito comum, e eu já conversei com vários empresários que me falaram isso, né? Não, eu tô fora do papel e caneta. Eu sou totalmente digitalizado. Eu falo, que ótimo. Que bom, vai. Sou ótimo. Aí a nota é no papel. Que sistema que você usa? Não, eu tenho planilhas. Excel. Mas assim, planilhas? Quantas planilhas? Não sei responder. Quem criou essa planilha? Não, um funcionário que passou, ou eu criei quando eu comecei, agora passei para um funcionário. Todo ganho de produtividade, de eficiência que um RP pode trazer para dentro de um negócio, não dá para você comparar com planilhas que nada mais é do que um caderno que você está observando numa tela. Que não tem padronização, não são atualizados em tempo real, que você ainda tem um trabalho manual gigantesco para fazer conciliação bancária, que você não consegue ver o seu fluxo de caixa em tempo real. Então, assim, é enorme a diferença. E às vezes os empreendedores confundem muito isso simplesmente das informações estarem dentro de um computador. E é muito diferente você estar usando um sistema de gestão. Mas aí entra na cultura, que aí nós voltamos até aqui no off, nós que falamos, é educação. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, talvez, para o jovem empreendedor, já é digitalizado, mas se você pegar a minha geração, quantos anos você tá, Felipe? Eu tô com 34. Você é jovem, eu tenho 48, então é uma geração e meia a mais. E ao mesmo tempo, se você pegar a minha geração, os empreendedores, tudo bem, a gente pegou já o início da digitalização. Talvez uma ferramenta ou outra você vai conhecer, mas você sabe que é realmente difícil. E os pequenos centros, como que a OMIE entra? Sem dúvida, sem dúvida. É difícil, né? Porque, inclusive, a gente estava falando sobre isso no off, que a nossa educação financeira, né? Aqui no Brasil, a gente não tem educação financeira de base. Sim. Né? Nem na pessoa física, né? E existe também uma equação no Brasil, várias pesquisas que mostram que não é todo empreendedor no Brasil que vira empreendedor porque ele tem uma grande ideia. Muitos empreendedores são empreendedores porque é a porta de entrada para o mercado de trabalho, porque ele está pensando ali em melhorar a vida da família, enfim, ter mais oportunidades, que é aquele chamado empreendedorismo de necessidade, que é aquela coisa que, olha, eu vou empreender porque eu quero ter algumas realizações aqui, eu preciso abrir essa porta para minha família. E é muito diferente do empreendedor que tem uma ideia, que vai buscar um investimento, que cria uma estrutura, que está olhando lá para frente. Então, eu acho que esses dois pontos são pontos importantes, né? De diferença, assim, do que é, como é o empreendedorismo e qual que é a nossa base financeira. Hoje na OMIE, a gente tem um canal que, assim, eu me orgulho muito de fazer parte e gosto muito de reforçar, que é a chamada OMI Academy, que é uma plataforma de cursos 100% gratuitas para empreendedores, dos mais variados temas. Então, ali a gente tem temas sobre finanças, tem temas de marketing, assuntos essenciais que todo empreendedor deveria estar ligado e que, enfim, a gente abre esse espaço para que o empreendedor escute alguns especialistas a falar sobre um tema importante. Então, são cursos totalmente gratuitos e uma plataforma que eu tenho certeza que, se o empreendedor investir esse tempo, ele pode abrir a mente dele ali para fazer algo diferente para dentro do negócio. Então essa é uma parte muito importante, que é um pilar que nós temos na OMIE, que é um pilar educacional. Porque não basta apenas você ter uma boa ferramenta, a gente precisa lidar também com essa parte da educação, que é fundamental para que qualquer empreendedor tenha sucesso. É o lado disruptivo, sem né? dúvida. E era justamente nesse ponto que eu ia chegar. Por ser algo tão para ser desvendado pela sociedade, pelo empreendedor. Quando a gente fala que nós trabalhamos com o PME, obviamente o PME ele precisa se desenvolver em muitos aspectos. Eu tenho muito contato com o Sebrae. O Sebrae, o que já alavancou de negócios, obviamente, o Sebrae é o seu papel do Sistema S. Porém, ainda eles veem ali muitos
pequenos empresários patinando. Quando vocês criam esses cursos com vocês, especialistas, como que vocês veem a didática? Porque você é um especialista, você realmente... Você já dá aula em faculdade, já que você tem todo o perfil, hein, cara? Já dei. Você tem todo o perfil de professor, viu, Felipe? Atualmente não, mas já eu tenho até formação nessa área. Sim, você tem um perfil bem acadêmico, como eu convivo muito com os professores, você tem esse perfil. E como que vocês distribuíram esta didática para fazer esses treinamentos dentro da OMIE? Tem que ser extremamente simples, Tá. esse que é o caminho. Legal. Não adianta, quando a gente fala de treinamento, ou mesmo os vídeos ali, ou o treinamento ao vivo que a gente tem sobre o sistema, é super importante ter uma didática e mostrar a simplicidade por trás de um assunto complexo. Tá. Porque se a gente quer falar de algo complexo, e eu ainda que estou fazendo esse papel de economista voltado, olhado para pequena e média empresa, depois posso até te falar um pouco do desafio que é, né, mais dessa parte de economia, a gente não pode tratar um assunto complexo já de cara ali, como que eu vou dizer assim, com aquele grau de entendimento que a gente gostaria que aquele empreendedor tenha. Tá. Então a gente precisa primeiro mostrar, olha, quais são os primeiros passos que você pode ter, por exemplo, enquanto empreendedor, no acompanhamento da economia. Por que acompanhar a economia é importante? Por que índices econômicos você deve conhecer? Como você usa esses índices na sua realidade? Enfim, então um exemplo, né, no campo da economia de como a gente consegue desmistificar alguns assuntos complexos. É sempre na simplicidade e trazendo para dentro da realidade do dia a dia do empreendedor. Não adianta a gente ficar no campo teórico, como você mesmo mencionou, pensando que nós estamos numa faculdade, num curso de excelência, a gente quer que você seja o expert. Não é isso. É tratar assuntos complexos com grande simplicidade e objetividade. O que você traz é algo bem interessante nesse ponto, porque o empreendedor, ele pensa que é só operacionar, né, exatamente. o trabalho dele, não é. E entrando na economia, obviamente são índices que as pessoas não conseguem interpretar. Sem dúvida. Hoje, explique para você como economista, deixa o OMIE de lado. Hoje, quais são os principais índices que um empresário, um micro, precisa saber, Felipe, como economista? E eu não vou conseguir deixar o MIE de lado, porque a gente está fazendo uma agenda muito interessante nessa parte de índices econômicos. Mas vamos começar. Primeira coisa... Professor Felipe Beraldi. Primeiro índice, assim, índices básicos, tá? 3 fundamentais que o empreendedor precisa estar ligado. Primeiro, PIB. Produto Interno Bruto é uma medida de fluxo de produção de bens e serviços. Legal. Então, é nada mais do que o que está acontecendo com a economia em termos de crescimento ou retração. Por que isso é importante? Porque as decisões de qualquer empreendedor podem ser muito diferentes em um momento de crescimento econômico favorável ou de uma crise ou até de uma estagnação da economia. Outros 2 indicadores importantes, taxa Selic, taxa básica de juros, é a taxa de juros que vai influenciar todos os contratos de financiamentos e empréstimos na economia, e ela é super importante porque ela é um indexador. Às vezes, conversando com empresários, eu falo um pouco sobre a taxa Selic, enfim, como é que o Banco Central usa as metas da Selic como um mecanismo de controle inflacionário na economia, e eu escuto muito assim, não, mas eu não tomo capital, crédito. Eu não tomo crédito a essa taxa aí que você está falando, porque ela é um referencial. Tá. Então ela vai embasar os contratos. Quando a Selic está num processo de alta, certamente tomar crédito vai ficar mais caro. Quando a Selic está num processo de queda, talvez seja uma oportunidade melhor para que o empreendedor realize um investimento ou tome uma decisão ali pensando mais a médio prazo. E inflação, porque inflação, inflação a gente volta um pouco na questão que a gente estava mencionando de educação financeira. O conceito de inflação nós deveríamos conhecer desde a nossa base da nossa formação, porque afeta a nossa vida no CPF, em geral. Por que para o empreendedor é relevante? Para que ele possa tomar decisões mais estratégicas. Olha, como é que está a minha precificação? De quem que eu estou comprando?
Eu deveria fazer essa negociação de contrato por um prazo mais longo, porque a inflação está muito alta, eu preciso me proteger aqui a respeito dessa matéria-prima. Então, são índices super básicos e que podem fazer total diferença, porque eles mostram o que para o empreendedor? Aonde ele está pisando. Sim. Então, o que vai acontecer com o preço do que ele compra, como ele deveria pensar na precificação, decisão de investimento, é hora ou não é hora de eu lançar um novo produto, se a economia não está indo muito bem, será que, eu tenho uma ideia genial, será que é a hora de eu realizar isso, ou eu deveria segurar um pouco aqui e pensar no básico? E por que eu falei que eu ia falar sobre a Omie novamente? Eu vim para a Omie, até falando um pouco sobre a minha carreira, eu fiz a minha carreira como consultor econômico, Você trabalhou em muitos bancos, Itaú... Eu comecei no setor bancário, mas eu trabalhei muito tempo com consultoria econômica. Tá. Trabalhei numa das maiores consultorias econômicas aqui do Brasil, atendendo grandes empresas. E aí, por que a grande empresa olha para o que está acontecendo na economia doméstica e global? Né? Por quê? Porque no final das contas vai afetar o resultado. Tá. Lá na frente, quanto melhor for o teu planejamento, quanto mais você sabe ali aonde você está pisando, melhor você calibra a sua decisão para chegar num resultado melhor. E eu vim para a Omie com esse objetivo de trazer um pouco desse conhecimento, trazer essa visão para a pequena empresa no Brasil. Então, nós desenvolvemos na Omie um índice econômico com base nas informações que passam pelo sistema, de maneira totalmente anonimizada e agregada entre setores, mas é um indicador econômico que tem muita consistência com os indicadores econômicos oficiais que a gente tem aqui no Brasil, e que é voltado para a pequena e média empresa. Tá. Então, a gente olha ali para o que acontece com os setores, travando empresas com faturamento de até 50 milhões por ano. Então, a gente olha para o desempenho da economia com um viés para o médio/pequeno. Né? E aí, por que isso é importante? Esse índice é o IOD-PMS, é o Índice Omie de Desempenho Econômico das PMS. Isso é importante porque ele traz um referencial melhor para quem está empreendendo, para quem está num pequeno negócio. Então, quando um empresário vira para mim e fala assim, olha, o ano passado o meu faturamento cresceu 5%. Mas é bom, né? O faturamento cresceu é uma boa notícia, mas em relação ao quê? Qual que é o referencial? O setor que você atua estava crescendo? Porque se o setor desse empreendedor estava crescendo 20%, 30% e ele cresceu 5%, ficou oportunidade na mesa. Agora, se ele cresceu 5% e o setor ficou estagnado, ele está fazendo algo muito bom. Então, o IOD ele funciona como um excelente referencial para que as empresas tomem melhores decisões e entendam como é que está a performance delas versus o que está acontecendo no mercado. O que você está falando, o amigo de casa ele tem que se atentar, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, a gente tem uma relação muito grande de trazer o IOD para esse pilar educacional da Omie. Então, o IOD hoje, ele é aberto a clientes e não clientes da Omie. Quem quiser saber informações sobre esse mercado de PMS, pode acessar os relatórios ali, a divulgação de dados que a gente faz recorrentemente sobre isso e ter uma ideia do que está acontecendo no mercado. Nos sistemas já tem essa atualização, tem um novo índice, já atualiza diretamente no sistema da Omie ou não? Hoje o IOD está conectado com um produto da Omie que é para contadores. Uma plataforma que chama OneFlow. Ali o contador consegue fazer esse comparativo. É um projeto desse ano, inclusive. Porque é interessante, né, o que você está falando. Se você tem esse índice e, ao mesmo tempo, você tem todo o controle da empresa numa métrica em comparação, a pessoa pode acompanhar em tempo real. Sem dúvida. Porque a cada 15 dias tem uma atualização das taxas, pelo menos o IPCA não, qualquer... o IPCA tem a cada 15 dias. E a Selic tem as reuniões recorrentes do Banco mensal. Central. Não, então você já tem, se você conseguir a cada 15 dias, você vê aonde está ali perdendo ou ganhando. E aí uma outra questão também, que aí quebra vocês em termos de pesquisa. O controle de índices do setor de atuação das pessoas, porque querendo ou não são milhares de setores de atuações que as pessoas teriam que ter um controle gigantesco, mas aí é a vivência dele, pelo menos ele sabendo quantos % do PIB o setor ele atua, dá para ele metrificar e sair com a resposta dali. Sem dúvida. Isso do ponto de vista de olhar para o PIB. Sim. Mas o PIB aí tem uma diferença muito grande do papel da pequena e média empresa no Brasil. Só para, assim, grandes números. A pequena e média empresa no Brasil hoje representa 30%, mais ou menos 1/3 do PIB. Só que ela representa mais de 60% dos empregos formais. Então tem uma grande oportunidade
da gente tracionar essas pequenas empresas para geração de valor para o país, para, de fato, a nossa economia decolar. E hoje, como que o empreendedor pode fazer, né? Por que eu falo isso? Porque existe uma distância entre o que está acontecendo no indicador PIB fechado da economia e a realidade de um segmento específico de uma pequena empresa. Tá. Dentro do IoD, nós temos quebras setoriais para que o empreendedor encontre ali o setor, quebras mais específicas do ramo de atuação dele, ou mesmo dos clientes, né? De empresas às quais ele se relaciona. Então, no IoD, a gente faz um mapeamento setorial bem quebrado para que você possa ter melhor essa correspondência, não só para empresas do porte, né, do porte de PME, mas também por setores de atuação, para ter essa proximidade da realidade setorial. Oh, que legal. Então, é um trabalho minucioso. Bastante minucioso. Que isso colabora bastante para uma tomada de decisão sem dúvida. Do empresário. Você vive com muitos contadores. Sim. O empresário, o micro, tá? Eu estou focando no micro porque muitas vezes o micro não tem um consultor, ele não tem um estrategista e também não tem um especialista em economia, porque a não ser que a pessoa já venha do... Sem dúvida, tem uma formação. Uma formação. Ou o cara é administrador, que teve o básico ou muita coisa sobre economia, mas específico mesmo do setor, muitas vezes posso dizer que nem 1% da população, a pessoa, o micro, ele tem todo esse conhecimento, que é impossível que a gente tenha um desgaste e também um déficit na educação no Brasil. Mas o contador, ele é um conselheiro direto, mas será que os contadores estão preparados para dar esse apoio? Sem dúvida. Eu acho que hoje, né, a gente está assistindo uma mudança muito grande no mercado contábil brasileiro. Tá. Então, o contador, pelo fato das empresas terem sistema, de terem de ter tecnologia disponível também para que os contadores sejam mais eficientes nas tarefas rotineiras, né, na automatização de tarefas, o contador ele tem mais tempo para ter esse papel consultivo. Tá. E, na minha opinião, existe um divisor de águas atualmente. Eu diria que a gente vai assistir agora, a partir do ano que vem, o divisor de águas no segmento contábil. Tá. Que é a reforma tributária. Tá bom. Porque a reforma tributária, ela é uma mudança profunda na maneira como as empresas lidam com impostos, como os consumidores lidam com impostos. E o contador, ele vai ter um papel fundamental para auxiliar aquele empresário pequeno a lidar com essa mudança do sistema tributário. Então, o que a gente observa, e vários escritórios estão fazendo nesse momento? O contador, ele está investindo em tecnologia, então ele está colocando o sistema para dentro do escritório, está trazendo ferramentas para ganhar eficiência, para ganhar produtividade, justamente para ter mais tempo disponível para auxiliar o cliente dele com decisões mais estratégicas e consultivas. Tá. Então, eu diria que a reforma tributária vai ser um grande divisor de águas no segmento, em que você vai ter aqueles profissionais que, eu diria que vão ficar pelo caminho, que vão trabalhar só com tarefas rotineiras, enfim, vai fazer pouco sentido, mesmo para uma empresa pequena, e você vai ter aqueles profissionais que vão migrar para um campo mais consultivo, que vão ajudar os empreendedores nesse processo de transformação do sistema tributário. E a pergunta, os contadores estão habilitados para isso, Felipe? Eu tenho que falar de uma outra agenda da UMIE para isso, então. Tá. No nosso pilar educacional, hoje a gente tem o Certo, que é um canal exclusivo de reforma tributária da UMIE para os contadores, justamente para que os contadores, né, esses profissionais, eles possam seguir uma trilha de capacitação. Tá. Então, lá dentro tem curso, tem um livro sobre a reforma tributária, tem explicações sobre as leis, tem materiais exclusivos do próprio comportamento do mercado do IoD e, principalmente, mentorias com especialistas. Tá. Então, ali, assim, a gente forma grupos de networking que vão discutindo cases reais. Olha, eu tenho um cliente do setor A, ele está inserido numa cadeia produtiva nesse formato, o que eu deveria esperar, que tipo de conselho eu posso dar para esse cliente. Então, a gente está formando grupos muito fortes nesse sentido dentro do segmento contábil para garantir essa capacitação do setor. Então, nesse momento, a gente observa, e inclusive a gente se conheceu num desses eventos, né? Quase 200 pessoas no evento. Quase 200 pessoas, que era justamente o contador me levando ali como palestrante para falar um pouco sobre o que é a reforma tributária, quais são essas mudanças, como é que essa relação com impostos vai mudar, enfim. E era justamente com esse objetivo, de começar a falar ali com uma base de clientes
super diversas setorialmente, da importância do tema e como que essa figura do contador vai ajudar esses empresários nesse momento. Então, eu diria que, e posso dizer com uma certa segurança, porque eu vejo isso, estou muito próximo do setor, nós estamos nesse momento assistindo uma grande transformação e uma grande oportunidade para o segmento contábil, certamente. Não, e é justamente essa modernização também, porque os contadores, até com a parte da internacionalização, né, se ele não tiver conectado com índices fora, se a pessoa muda de país, ele tem, muitas vezes, o empresário, ele vai contatar o próprio contador, e o contador é a porta de entrada para uma tomada de decisão. Deixa eu só falar da Voice Training, que eu preciso decidir também que eu tenho que falar dos patrocinadores. O nosso patrocinador master, a Voice Training, Escola de Oratória, formação de palestrantes. Veja, como o Felipe Beraldi fala bem. E então, você que é executivo, quer se comunicar bem, você tem que ter um treinamento específico. E a Voice Training Escola de Oratória tem totalmente essa formação. Tem o curso regular, o curso de oratória, onde você vai ter 20 horas para se desenvolver, ter um processo de aprimoramento para você fazer apresentações. Tem o curso gravado, que são 300 minutos, vou deixar o link depois para você aqui no vídeo, para você se inscrever, você ter essa facilidade, um conceito baseado no método COP, comunicação, oratória, palestra e interpretação. E por fim, a mentoria individual. Se você quer palestrar, se você quer treinar, tem um QR Code na tela para você. Agende uma sessão experimental para que você possa, sim, conhecer a sua capacidade, o seu nível, para que você se torne um palestrante. Venda palestra e também faça o seu treinamento. Voice Training, Escola de Oratória, formação de palestrantes, uma forma fácil de você aprender a se comunicar. Felipe, e aí, o que muda na reforma tributária? Fala para nós. Olha, assim, a reforma é uma grande mudança. É um passo... eu tenho que separar, quando eu falo de reforma tributária, a minha formação de economista e uma atuação de consultor para pequena empresa, né? Para pequena e média empresa. Por quê? Como economista, a reforma tributária, eu posso dizer para você que ela é extremamente necessária. Assim, eu acho que eu não vou encontrar ninguém que vai sentar numa mesa comigo e me convencer que o sistema tributário brasileiro é o ideal para a gente garantir o nosso crescimento. Com certeza, quem já tentou empreender no nosso país, já bateu a cabeça na parede nas complexidades que é você lidar com tributos aqui no Brasil, né? Então, a reforma tributária ela é muito necessária para que a gente reduza o grau de complexidade do sistema e traga mais transparência. É muito comum, conversando com qualquer empreendedor, que o empreendedor não tenha na ponta da língua a carga tributária que o negócio dele está exposto. Isso é um grande absurdo, porque qualquer decisão, né, de negócios deveria começar por aí. Olha, eu vou investir X, eu vou gastar Y, eu vou pagar Z de imposto e vai me sobrar isso aqui. Então, são parâmetros básicos que deveriam ser conhecidos, e aqui no Brasil, pelo grau de complexidade, é quase impossível você ter uma noção exata de tudo que você vai ter que pagar de imposto numa atividade. Então, ela é uma reforma muito necessária, e vários estudos econômicos mostram que a gente pode esperar lá para frente mais crescimento para o país. Então, isso é importantíssimo, e mais crescimento traz para a PME o quê? Mais oportunidade. Então, é ótimo. Agora, a gente precisa separar a realidade. Essa teoria é muito bonita. Mas o que vai acontecer com a reforma tributária? São 7 anos, de 2026 até 2033, de transição, da gente mudar 5 tributos em 2. Na CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vem para substituir PIS e COFINS no âmbito federal, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vem para substituir os impostos estaduais e municipais. Basicamente, ICMS e o ISS. Então, o que muda, né? Além da gente ter uma mudança nos impostos, da gente ter uma atualização das regras tributárias, a gente vai ter uma ampliação muito grande de crédito tributário em cadeias produtivas, e eu acho que é aí que pega a pequena empresa também. Então, quem atende um cliente grande, esse cliente grande já vai estar preocupado se essa empresa vai gerar crédito ou não. Traz mudanças importantes para a dinâmica do Simples Nacional também. Então, essa é uma discussão, que foi uma discussão muito boa, porque quando a reforma ela estava sendo discutida, se falava muito em, olha, o Simples vai continuar existindo. Ele continua existindo, mas tem mecanismos ali indiretos da reforma que vão afetar a competitividade das empresas que
fazem parte de cadeias produtivas, né? E além de toda essa complexidade, então, a reforma ela traz efeitos muito singulares para cada negócio. Depende de quem você compra, depende para quem você vende, etc e tal. E além disso, a gente vai ter 2 regimes convivendo em paralelo por 7 anos, porque vai existir uma transição para esses novos impostos. Os novos vão se adequar ao novo ou as empresas já que estão nessa linha do tempo já vão se adequando? Na verdade, todo mundo. Você vai ter um percentual de imposto que vai para essas novas alíquotas e gradualmente elas vão substituindo os impostos atuais. Então, a realidade é, os contadores e os empresários, eles vão ter que lidar por alguns anos com 2 sistemas convivendo em paralelo. E aí talvez deva trazer ali uma dificuldade de entendimento nesses 2 primeiros anos. Exatamente, exatamente. Então, se por um lado, né, assim, a gente defende a reforma porque ela é necessária, porque o sistema é muito complexo, no curto prazo, traz um grau até maior de complexidade. Sim. Então, o que a gente vem falando, que eu venho trazendo muito nas oportunidades que eu tenho de conversar com os empreendedores, com contadores, todo mundo precisa ter um entendimento, primeiro, básico do que se trata a reforma, e entender quais são os efeitos singulares para a sua realidade. Tá. Quem vai ter esse papel fundamental, e assim, posso até trazer alguns dados aqui de pesquisas que a gente tem feito com a nossa base de cliente na OMIE, certamente é o contador. Tá. A gente fez uma pesquisa que a gente falou lá com os nossos clientes, com mais de 300 clientes, e 75% sinalizou que espera do contador assumir essa figura estratégica dentro do negócio para auxiliar o empreendedor a lidar com essa transformação. Cara, vai ser algo temeroso para os contadores. Sem dúvida. Porque quando você começa a conversar com eles, eles mesmos não têm a facilidade de passar o que você está passando. Sem dúvida. E vão ter 2 sistemas convivendo em paralelo, vai ter uma mudança de dinâmica, então talvez para algumas empresas não faça mais sentido aderir ao Simples. As empresas do Simples Nacional, elas vão ter que fazer algumas escolhas. Então, por exemplo, uma empresa do Simples Nacional, como ela é hoje, ela vai poder continuar operando como ela opera hoje, mas ela não vai gerar créditos tributários integrais. Ela vai gerar bem pouco crédito tributário para o cliente dela. Agora, a empresa do Simples Nacional, ela vai poder ser do Simples e recolher o IVA pelo regime regular, que é basicamente você fica com alguns benefícios do Simples, mas tem que fazer a contabilidade completa ali, a contabilidade de uma empresa próxima de um lucro real. Tá. Então, a reforma tributária, ela introduz uma árvore de decisão para quem é do Simples também, um passo a mais, né? E certamente, assim, os empreendedores vão ter que contar com profissionais que auxiliem a desenhar as melhores estratégias, porque para várias empresas, para a maioria das empresas, você não vai poder descobrir depois que você tomou uma decisão ruim. Talvez seja tarde demais, né? Onde entra o MEI aí? O MEI, ele continua existindo. Da mesma forma? Da mesma forma, ele continua existindo. Não, vai aumentar o valor anual ou não? Não foi discutido, a reforma tributária até o momento não fala sobre isso especificamente, é outra legislação, mas a reforma introduz também um conceito novo, que é o nanoempreendedor. Tá bom. Que é aquele empreendedor que fatura até metade do MEI. Esse empreendedor, ele vai ser... 40 mil reais ano? 40 mil reais ano. É para lidar com aquela parte da economia bastante informal. Você viu que até eu espantei, né? Eu fiz um cálculo rápido aqui. Exatamente. É para lidar com aquela parte da economia bastante informal. Tá bom. Uma oportunidade para que esses profissionais se formalizem e tenham benefícios de não pagar, não recolher esses tributos novos aí que vão compor o IVA brasileiro, né? Que é o CBS e o IBS. Que coisa boa. Nossa, o tempo voou aqui também. Muitos números. Se você tá perdido, imagine como está a minha cabeça aqui, entendeu, gente? Eu, como empreendedor, eu tô aqui, onde eu vou me prejudicar, o que eu tenho que fazer, qual tomada de decisão. E vamos voltar para a OMIE. E já tá tudo adequado no sistema, no RP lá, a gente não vai sofrer, não? O RP, aí que tá. Quem já tá utilizando um RP vai fazer essa transição de uma maneira muito mais segura e vocês já estão adequados para ter as 2 versões esses 2 próximos anos? Vamos estar adequados já o sistema 100% pronto. Caramba, porque realmente... E aí eu falo para você, né? A gente estava falando sobre adoção de tecnologias. Sim. Né? Então a gente vinha num processo gradual de adoção de tecnologia, pandemia. Tá. As empresas tiveram que se digitalizar, sim. Ficamos 2 anos com atividades presenciais
totalmente prejudicadas. Então, a gente viu uma aceleração enorme, por exemplo, acho que um caso mais emblemático é o e-commerce. Tá. O e-commerce bombou no Brasil, acelerou. O marketplace, ele cresceu muito. A gente antecipou, assim, eu brinco que uma tendência de uma década em um ano. Foi o que a pandemia trouxe. A reforma tributária vai fazer isso com gestão. Tá. Você imagine tudo isso que a gente falou aqui em poucos cenários, o que a gente conversou aqui, com uma empresa que lida com a gestão financeira em 50 planilhas ou num grande caderno de Libra. Como é que vai ser? E aí eu pergunto pra você. Detalhe, gente, ele falou Tilibra, é a marca, tá? Não em Libra. É. Então, falando rápido, se vinha a tradução aqui, exatamente. É a marca, Tilibra, gente. Você imagine como é que vai ser essa adequação. E mesmo o papel, vamos supor, né? A empresa que vai estar nesse ponto da gestão, de profissionalização, você imagine a dificuldade de um profissional que vai vir para ajudar. É muito, gigante. Gente, deixa eu falar aqui rapidinho dos nossos apoiadores, que eu também, eles estão tudo anotando no caderno lá, tá? Bem, quero agradecer a agência Sou Digi, da agência controlada pela Bárbara Fiuza, cuida de todas as marcas, Sidney Botelho, obrigado. Também quero agradecer a Doco Technology, isso mesmo, para que você tenha sistemas personalizados fazendo a diferença e aumentando a produtividade do seu time. Também a Toye Produções e Eventos, elaborando projetos para que você tenha um evento, uma feira, um congresso, desde o stand até você no palco. Também tem a Unielas Marcas e Patentes, registrando a sua marca, a sua ideia, fazendo com que você realmente não perca e seja prejudicado com qualquer pessoa ou empresa que vai utilizar o seu próprio nome. Toye Treinamentos, levando treinamentos através do método Agir para Vencer. Atitude, gestão, inteligência emocional, relacionamento para você alcançar os resultados. Toye Treinamentos. E a nossa patrocinadora master, a Voice Training, Escola de Oratória, Formação de palestrantes. Quer falar bem, quer interagir com as pessoas, quer fazer com que o seu time leve o melhor conceito para o seu cliente, então melhore a comunicação. Voice Training, Escola de Oratória. Felipe Beraldi, da Omie. Você vê que o tempo aqui voa, né? Voa, impressionante, voa, né? Eu quero fazer uma última pergunta. 7 anos é muito para essa reforma tributária ou é pouco, na sua visão como economista? Eu acho que é um tempo bem pensado. É um bem tempo pensado? necessário. Por quê? Porque né? são 2 gestões presidenciais, se você for olhar bem, 1,5. Por que esse tempo vai ser importante? Primeiro, para dar tempo das empresas estabelecidas, sobretudo, não só os negócios que vão nascer, mas as empresas estabelecidas e os contadores se adaptarem a uma transformação tão profunda. E o segundo ponto, que foi pensado em torno disso, é o papel inflacionário da reforma. Você imagine ter uma reforma como essa, numa virada de chave, o quanto que você poderia movimentar os preços da economia e, de repente, a gente gerar um processo inflacionário muito grande na economia, porque estaria todo mundo muito rápido ali, ajustando os preços, né? Então, essa transição ela é pensada por conta disso, por ser uma mudança muito profunda e para a gente garantir ali que os impactos que a gente tenha sobre isso sejam minimizados, sobretudo no campo inflacionário. Para fechar, da minha parte, o empreendedor ganha com esse novo imposto, sim ou não? Eu diria que depende. Todo economista é assim, gente. Caramba, eu só tô querendo uma coisa mais assertiva. Vocês podem ser diretos? Eu dei essa resposta de propósito, sabia? Vamos lá, explica. Eu sabia que você ia me devolver dessa forma. Por que depende? Porque a reforma, ela foi pensada para trazer uma competitividade maior para o setor produtivo. E distribuir mais a carga tributária. Então, sobretudo diversas empresas de serviços que vão ter menos oportunidade de se creditar, porque a cadeia produtiva é curta, muitas vezes a despesa de uma empresa de serviços está muito mais alavancada em folha de pagamento do que em fornecedores, né? Muitas atividades de serviços vão lidar com uma alíquota maior. Sim. Porque a reforma ela foi pensada para manter a carga tributária da economia, mas muda a dinâmica setorial. Então, como lidar melhor com isso? Né? Que nem eu disse para você, e até o grande objetivo quando eu faço palestra sobre a reforma tributária pessoal, precisa ser entendido que não existe uma fórmula para lidar com a reforma tributária diretamente para o setor A, B e C. A reforma ela é singular e você precisa analisar as bases do negócio. Então, você precisa identificar o setor que se atua,
para que setor você vende, que ponto da cadeia produtiva você está inserido, como que você vai gerir renegociação de contratos de mais médio prazo nesse contexto da transição. Então, os efeitos eles são muito singulares. Então, assim, dizer se é bom ou ruim, a gente pode dizer, enquanto economista, eu digo, deve ser esperado que seja bom, porque se a gente vai fazer uma reforma estrutural que gere mais crescimento, é para trazer mais oportunidade para todo mundo, mais crescimento para o país, é bom para as PMEs também, mas os desafios de adaptação são grandes. E, assim, o que a gente entende é que o empreendedor, o contador, precisam estar ligados que esses anos iniciais vão ser cruciais para lidar com essas mudanças, para estar preparado para lidar com essas mudanças. E esse podcast você tem que deixar ali, ó, salvo para você assistir quantas vezes você puder, porque para entender um pouquinho, realmente, hoje foi fantástico a sua participação. Felipe Beraldi, da OMIE, muito obrigado e que honra, agradeço toda a assessoria, todo o departamento de marketing também da OMIE por liberar você vir aqui, um grande especialista, e que você continue fomentando esse conhecimento, porque olha, a gente precisa de uma reforma educacional no país, viu? Exatamente. Obrigado você, Sidney. Agradeço muito o convite. E realmente aqui o nosso tempo passou voando. Não, e olha, falamos de números, hein, gente? Olha, você nunca vai acompanhar um podcast de números tão rápido quanto esse. E eu quero agradecer muito a sua presença, agradecer muito todo esse carinho aqui no meu canal Sidney Botelho no YouTube. Já peço para você se inscrever no canal do YouTube do podcast Business in Connections, também no Spotify, no portal WIG, no WIG Play e no canal do YouTube do WIG. Eu, Sidney Botelho, com uma forma incontável de palavras, quero encerrar, porque aqui eu não pago imposto não, viu, gente? Pelo menos para transmitir, porque os meus vencimentos sim, mas eu já aprendi muito e vou esperar esses 7 anos até 2033 com você aqui no meu canal, crescendo muito. E para encerrar, a minha frase: viva o momento com coragem e coração. Valeu, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.